Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje estamos aqui com a série O que você precisa saber sobre escatologia. E o tema que nós vamos falar hoje é o seguinte: como identificar uma igreja que tem o espírito de Jezabel? Vou começar aqui lendo Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, irmãos, aqui nós estamos falando, da igreja de Tiatira, que é uma das 7 igrejas, que representam as igrejas do fim, E como identificar, então, nos dias de hoje, uma igreja que age dessa maneira, uma igreja que tem esse espírito de Jezabel. Então, irmãos, no Apocalipse, tem uma mulher, então, chamada Jezabel, que está apontando, para o tempo do fim, e Deus, então, ele vai utilizar a figura de Jezabel do passado para poder demonstrar o fim. Deus faz muito isso, no Apocalipse. E aqui diz que essa igreja deixa Jezabel, ou seja, outras versões dizem tolera Jezabel. Então a passagem, diz que essa mulher profetiza, ela ensinava e enganava a igreja, ou seja, ela enganava os servos de Deus. E esse ensino fazia com que a igreja fornicasse e comesse dos sacrifícios da idolatria. Então, irmãos, para nós identificarmos essa Jezabel nas igrejas de hoje, nós temos que saber quem foi Jezabel do passado, Então, irmãos, lá no passado, nós sabemos que Jezabel perseguiu o profeta Elias, Então Elias, ele fugiu de Jezabel para poder salvar a sua vida, após a rainha, ameaçá-lo de morte, por ele ter derrotado os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Então, irmãos, Elias, ele tipifica a parte da igreja que vai para o deserto durante a grande tribulação. Nós sabemos que o ministério de Elias, ele estará presente nas 2 testemunhas, e sabemos que parte das testemunhas vão fugir para o deserto. Então, irmãos, quando a gente olha para a menorá, o Apocalipse ele vai revelar que a menorá representa as 7 igrejas. Então o sumo sacerdote, ele era responsável por manter as lâmpadas do candelabro acesas continuamente, colocando elas em ordem. E em Apocalipse 1, versículo 11, Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ele coloca as igrejas em ordem. Lá em Apocalipse 1, versículo 11, diz assim, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então, irmãos, quando a gente olha a disposição das igrejas na menorá, nós percebemos que todas elas estão ligadas num cano central. E esse cano central é a igreja de Tiatira, onde tem uma meretriz, significa o quê? Que os pecados dela são passados para as demais igrejas. Então, irmão, vamos falar um pouquinho sobre Jezabel. Acabe, o rei Acabe, era marido de Jezabel. Ela sustentava 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá, que Elias enfrentou no Monte Carmelo. Jezabel, ela era filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios. Jezabel significa Baal exalta. E ela nasce em um berço de ouro. Mais tarde, ela casa com o rei de Israel, o rei Acabe. E ela se torna uma rainha estrangeira no reino de Israel. E por causa da quantidade de pecados, Deus vai destacar a casa de Acabe. E Acabe reinou durante 22 anos, e ele gerou 2 filhos, Acasias e Jorão. Então, irmãos, Acabe, o rei de Israel, ele vai ter um parentesco com Josafá, que é o rei de Judá. Josafá, ele vai se casar com a filha de Acabe, com Jezabel. Então veja, irmãos, que o intuito de Jezabel não era só influenciar o reino do norte. Ela também influenciou o reino do sul.
Então Jezabel ela se torna uma pedra de tropeço para Israel e também para Judá. E essa pedra de tropeço, né, e essa sutileza utilizada por Jezabel é que nós temos que observar nos dias de hoje. Os ensinos e os enganos, eles são propagados nas igrejas e as pessoas simplesmente aceitam e não fazem um confronto, né, com a palavra de Deus. Acabe, ele caiu nos pecados da sua esposa. Né? A idolatria, né, nós sabemos que é algo muito perverso. E da mesma forma que Acabe caiu nos pecados da sua esposa, Salomão também caiu no pecado da idolatria, né, de suas mulheres. Então, irmãos, Acabe ele permitiu que Jezabel exterminasse, né, os profetas do Senhor. Então nós estamos falando aqui de um contexto de perseguição religiosa. Né? Então a perversidade ela era tão grande que Acabe permite que 850 profetas fossem sustentados por Jezabel à custa, né, dos impostos pagos pelos judeus. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, diz assim: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Né? Então, irmãos, Acabe, rei de Israel, ele não fazia oposição, ele simplesmente aceitava tudo isso. E aqui, irmãos, nós estamos vendo que um quadro de total apostasia do povo de Israel. Por isso que Deus levanta Elias, e Elias diz para Acabe o seguinte: olha, você vai convocar todo Israel no Monte Carmelo e vai trazer todos esses profetas e o povo vai saber quem são os profetas de verdade, quem é o Deus de verdade. Né? Então Elias ele ora ao Senhor e o fogo consome, né, ali o holocausto de pedras junto com a água. Né? E Elias não vai fazer uma oração longa, né? Mas Deus respondeu. Né? Antes disso, irmãos, lá em 1 Reis capítulo 18, versículos 17 e 18, diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Então, irmãos, Acabe ele acusa Elias de ser o perturbador de Israel. Então nós sabemos, né, que nos momentos em que as trombetas começarem a cair, as duas testemunhas elas vão ser acusadas de estarem perturbando o mundo. Né? Elias, irmãos, ele tinha uma vida de oração. E nós hoje, né, será que temos uma vida de oração? Porque se não temos uma vida de oração, como nós vamos identificar, né, uma igreja que tolera a doutrina de Jezabel? Elias, então, ele manda que os profetas sejam levados para o vale de Quizon, né, é uma região geográfica de Israel, atravessada ali pelo rio Quizon, um rio importante, né, que flui através do vale de Jezreel e deságua no mar Mediterrâneo, perto do Monte Carmelo. Então foi lá que os 850 profetas foram mortos. Acabe, então, ele chega em Samaria, ele conta para Jezabel tudo o que Elias tinha feito com os falsos profetas dela. Né? Aí Jezabel, então, ameaçou matar o profeta, que fugiu para o deserto e foi até Horebe, e depois disso ele voltou para o deserto de Damasco. Interessante, irmãos, que a Bíblia ela narra outra sutileza, né, de Jezabel. A Bíblia diz que em Jezreel, Acabe fez um palácio ao lado do palácio, e ao lado do palácio, né, tinha uma vinha, que era a vinha de Nabote. E Acabe quer comprar essa vinha. Nabote disse que não podia vender porque era herança, né, da família. E o rei, ele volta para o palácio triste. E Jezabel pergunta para ele por que Acabe está triste. E Jezabel vai armar contra Nabote. Né? Mais tarde, irmãos, Deus falou para Elias o seguinte: ó, você viu como Acabe se humilhou na minha presença? Então aquilo que eu mandei você profetizar contra Acabe não vai acontecer durante o reinado dele, mas no reinado do filho dele. A igreja de hoje, irmãos, que aceita todo tipo de ensinamento, não tem um relacionamento de profundidade, né, com Deus, no sentido de receber uma orientação, né, específica de Deus. A igreja hoje, irmãos, ela precisa de homens como Obadias, né,
que naquela época era responsável pelo palácio do rei. Era um homem que temia, né, muito ao Senhor. E ele havia escondido 100 profetas, né, em grupos de 50, e escondeu os profetas em cavernas e os sustentou com pão e água, enquanto Jezabel, né, exterminava os profetas do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, diz assim: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então, irmãos, Jezabel, né, ela continua, né, o seu trabalho de influenciar também o reino de Judá. A gente vai ver que Jeorão, que era filho de Josafá, né, ele começa a reinar, e Jeorão era casado com Atalia, filha de Acabe com Jezabel. Por isso que Jeorão ele entrou na idolatria. Né? E mais tarde surge Acasias, né, rei de Judá, filho de Atalia com Jeorão, né? E os conselheiros de Acasias eram da casa de Acabe. Né? Quando Acasias morre, Atalia ela usurpa o reino e assume. Né? E é interessante que ela não era, né, da linhagem de Davi. Mais tarde, irmãos, Eliseu, o profeta, ele enviou um dos seus discípulos para ungir um dos comandantes do exército, né, como rei de Israel. O nome desse capitão era Jeú, e ele foi incumbido, né, de eliminar Jezabel para vingar o sangue dos profetas de todos os servos do Senhor e exterminar a casa de Acabe. Jeú ele foi usado por Deus para cumprir uma profecia contra a casa de Acabe. E ele vai matar todos os homens da casa de Acabe e vai matar também Jezabel. Então, irmãos, Jeú ele foi enviado para trazer juízo, né, e exterminar a linhagem idólatra de Acabe, servindo a um propósito, né, de justiça terrena e de punição. Cristo, irmão, na sua segunda vinda, ele vai exterminar todos os inimigos, né, do povo de Deus. Então Jeú ele vai até onde estava Jezabel, né, que estava na casa real. Ela, né, enfeitou os olhos e enfeitou a cabeça. Ela sabia que ia morrer, né, e ela queria morrer como uma rainha. E ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela, provavelmente, né, numa tentativa de seduzir Jeú. Quando Jeú olha para a janela, ele vê Jezabel e os 2 soldados ali ao lado dela, né, e pergunta: quem aí está do meu lado? E Jeú dizem: então joga ela da janela. E Jeú vem com os cavalos e atropela ela. E depois Jeú ele entra, né, para o palácio para comer e beber. E Jeú nesse instante, né, parece que se esqueceu da palavra que ele tinha recebido. Ele queria enterrar Jezabel, mas a palavra era que ela não seria enterrada. Né? E a Bíblia diz que os cães iriam comer ela. Né? Então, irmãos, é necessário, né, que nas igrejas dos nossos dias se levantem Jeús, né? Não no sentido estrito da palavra, né, que eliminou Jezabel, mas no sentido espiritual, que esteja disposto a lutar contra os principados e potestades, né, nas regiões celestiais. Lá em 2 Reis, capítulo 9, versículos 6 a 10, diz assim, ó: Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Unge-te rei sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto encerrado como absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel, no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Então, irmãos, os reinos de Israel, né, e de Judá, eles estavam caminhando, né, na mesma idolatria da casa de Acabe, pois tinham se aproximado por laços de casamento, né, entre as famílias reais. Tanto que Jeú começou a reinar sobre Israel no mesmo ano em que uma das filhas de Acabe, Jezabel, chamada Atalia, que nós falamos agora há pouco, né,
usurpou o trono de Judá. Ela não foi morta por Jeú porque a profecia dizia respeito apenas a Jezabel e aos homens da casa de Acabe. Então, irmãos, perceba, né, aqui então que Jezabel ela foi citada em Apocalipse como uma falsa profetisa, por isso nós temos que estar atentos à profecia dela. Temos que estar atentos também para o culto que ela oferece, o culto que ela trouxe. Né? O culto a Baal é um culto de embriaguez, é um culto de imoralidade, é um culto de prostituição, de sacrifício humano. Né? Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, diz assim: Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, irmãos, Deus ele sempre vai ter um remanescente fiel. Você precisa fazer parte, né, desse remanescente. Para isso que é preciso você fugir do engano e das falsas doutrinas. Outro fator também interessante que nós temos que observar na vida de Jezabel é que pode surgir dentro da igreja, e que pode também, né, surgir dentro da igreja, é a questão do jugo desigual. Né? Ela era sidônia e Acabe é judeu. Por essa razão ela se torna uma pedra de tropeço. Né? Então a lei dizia que o rei não deveria ter mulheres estrangeiras, pois estas perverteriam o coração, como aconteceu com Salomão. Né? Além disso, ela traz junto com ela o peso, né, da idolatria. Para distrair o povo de Deus, ela começa a introduzir coisas da cultura do seu país que acaba se transformando, né, numa idolatria. Tudo começou com uma distração. Né? Então, irmãos, a falta de liderança e firmeza espiritual de Acabe vai fazer com que o reino dele vai ser influenciado pela esposa. Então, infelizmente, né, hoje nós temos muitos líderes que não têm liderança e não estão firmes, né, espiritualmente. 1 Reis 21, 25 diz assim: Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então, irmãos, falando um pouquinho aqui sobre a igreja de Tiatira. Né? Tiatira era uma cidade pequena, né, mas muito rica. As 7 igrejas, né, do Apocalipse, ora recebem elogios e ora recebem repreensão, sendo que a igreja de Esmirna em Filadélfia só receberam elogios e a igreja de Laodiceia só recebeu repreensão. A igreja de Tiatira, irmãos, primeiro recebe um elogio. Né? Olha aqui em Apocalipse 2,19 diz assim, ó: Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Contudo, ela recebe também, né, uma advertência. Apocalipse 2, 20 e 21, que diz assim: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Então, irmãos, essa advertência, né, como nós já temos falado, tem relação com Jezabel, mulher que se dizia profetisa dessa cidade. Então, naquele tempo, irmãos, haviam muitas festas, né, e adorações a deuses, que, segundo eles, realizavam milagres. E nessas festas aconteciam orgias e celebrações pagãs. E Jezabel dizia para a sua igreja que não havia problema nessas coisas. Né? Então, irmãos, é preciso que estar atento nesses detalhes. Né? Esse tipo de doutrina compromete, né, o relacionamento do cristão com a sua família, com a igreja e com Deus. Isso não ocorre assim do dia para a noite. Né? Vai contaminando aos poucos e a pessoa passa a não dar valor, né, a sã doutrina. Satanás, então, ele se aproveita, né, das fraquezas das pessoas, mostrando que os pecados praticados não tem nada demais. Né? Então perceba, irmãos, que se trata de uma adequação cada vez maior da igreja com o mundo, né? Para que as pessoas não percebam, né, a diferença entre cristãos e não cristãos. Então nós vimos, né, na história de Jezabel que ela tem uma capacidade muito grande, né, de influenciar as pessoas, não só influenciar, né, mas exercer autoridade, como foi o caso dela com Acabe. Então assim, irmãos, ela vai fazer você acreditar
que os comportamentos mundanos da igreja são normais e que Deus entende a época que nós estamos vivendo, né? A passividade masculina, né, mostrada na figura de Acabe, ela é evidente, né? Muitos homens estão falhando, né, em assumir responsabilidades, seja na liderança familiar, espiritual ou comunitária. E esta falta de ação, ela propicia um terreno fértil para que o caos e a imoralidade floresçam, né? Assim como no reinado de Acabe. Então, irmãos, 4 coisas, né, que são bem características dessa influência que se chama Jezabel e que nós temos que estar atentos. A questão da idolatria, a questão da prostituição, a questão do controle, da influência e do domínio que ela exercia, né? E por último, a perseguição, né? Então, irmãos, uma igreja que vive essa situação, ela não tem outra saída a não ser se voltar para a oração, né? Então, irmão, se você conhece um irmão ou uma irmã que possua as características de Jezabel, comece a orar por essa pessoa. Adote também a prática do jejum, do estudo, da meditação na palavra, né? Busque a santificação. Em nossos dias é crucial, né, reconhecer e combater as manifestações modernas do espírito de Jezabel em nossas igrejas. Então, irmãos, concluindo, né, Apocalipse 2:21 diz assim: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Então, irmãos, Jesus ainda espera que haja arrependimento, né? Então, se a sua igreja tolera a doutrina de Jezabel, se arrependa agora mesmo e se submeta a Cristo. Deixe todo o seu orgulho, as suas más obras, e deixe ser guiado pela palavra genuína e pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então a gente encerra aqui esse vídeo. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, ou mesmo queiram fazer, né, alguma observação a respeito do vídeo, peço que os irmãos usem aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, né, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Agradeço a você, né, que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.